Graças e paz, amados irmãos, tudo bem? Minha oração é para que sempre tudo vá muito bem, né? Mas, sobretudo, debaixo da vontade de Deus. Queridos, estamos aqui hoje, dia 7 de fevereiro de 2025, né? Fazendo esta gravação. E você já sabe, né? Nossa intenção aqui é de levarmos a estudar a doutrina da igreja para os irmãos, principalmente aqueles que não podem estar conosco. Mas que nós passamos para a nossa congregação é o que nós trazemos para cá, né? Trazemos para cá. Então hoje nós iremos dar continuação na exposição do livro de Hebreus, lembrando que nós iremos estudar todo o livro, né? Estamos acompanhando o estudo através do livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, editora Agnus, né? A exposição do livro de Hebreus, que fala sobre a superioridade de Cristo. Muito bom. Eu aconselho a vocês adquirirem também. Então, nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham, aqueles que dá uma olhada com quem não quer nada e que tira um momento para ver também, nosso muito obrigado. Este conteúdo, ou estes conteúdos que nós trazemos para cá é muito útil, né? Para a nossa vida devocional, para a nossa vida em comunidade, né? Em igreja. Então, nosso muito obrigado. Nós queremos dizer que hoje, dia 7 de fevereiro, a partir das 19 horas, estaremos todos nós, conciliares do presbitério de Ceará, dando início ao nosso presbitério, às 19 horas. Acontecerá lá na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, né? A Igreja Presbiteriana de Nova Jerusalém. Pastor de lá, o reverendo Mário, com seus pastores auxiliares. Forte abraço aqui. Aproveitamos para mandar um forte abraço. Mas o motivo de nós estarmos aqui falando deste encontro é para te pedir oração, né? Ore para que tudo que ocorra lá, as decisões, as matérias que serão apresentadas, seja tudo de acordo com a vontade de Deus e para a maior glória dele através da sua igreja, a Igreja de Cristo, né? Então ore por nós, os conciliares, tanto pastores como presbíteros. Também domingo, dia 9, é o segundo aviso rápido que eu vou deixar aqui, nós estaremos na Monte Moriá, Igreja Presbiteriana Monte Moriá, Avenida Pastel 631, pela manhã, 9 horas do dia 9, estaremos realizando a nossa Escola Bíblica Dominical. E às 18h30, o nosso culto ao Eterno, né? Daremos início às 18h30, ok? Estejam conosco. Vamos dar início, irmãos? Já 4 minutos aqui para não perdermos mais tempo. Na verdade, nós não perdemos, apenas informamos, né? Oremos. Senhor, seja conosco, esteja conosco. Que o estudo de hoje, Senhor, seja proveitoso, possamos entender o Teu propósito, entender esta epístola tão maravilhosa, que tanto foi útil no passado, para quando ela foi escrita para o Teu povo, como para o dia de hoje, os dias de hoje, também é útil, Senhor, porque nos traz ensinamentos, nos apresenta Cristo como superior. Então, nós queremos te agradecer. Que tenhamos, Senhor, a facilidade de compreender a tua vontade
entendermos que Cristo é superior a todas as coisas, a tudo, que Ele é Deus contigo, e que também, Senhor, que a igreja no dia de hoje possa perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos na tua igreja, que nunca retroceda, Senhor, para onde vieram, ou de onde partiram, como ao cristianismo. No nome de Jesus, seja com cada um de nós, seja com cada pessoa que abrir este vídeo, para assim acompanhar, Senhor, este estudo. No nome de Jesus, amém. Nós vamos passando aí 5 minutos, indo para os 6. Iremos ler Hebreus capítulo 4, de 1 a 13. Hebreus 4, de 1 a 13. E iremos fazer, então, aquilo que nós nos propusemos a fazer. Estudar a epístola. Eu aqui e você aí. Que Deus seja louvado. Tudo para a maior glória de Deus. Vamos lá, irmãos. A epígrafe está aí bem visível. A entrada no descanso de Deus pela fé. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns dele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até aqui. Queira Deus iluminar nossa compreensão, queridos irmãos. Então vamos para o estudo deste magnífico capítulo, né? Hoje nós iremos falar sobre o descanso de Deus. E levando em consideração o que o reverendo Hernandes Dias Lopes ele escreve, né, nesta exposição. Lembrando que é dos Hebreus 4, de 1 ao 13. Ele diz: é sabido que em face da perseguição à igreja,
os crentes estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Aqui ele aborda aquilo que nós começamos na introdução da epístola, né? Os hebreus vindo do judaísmo tentaram judaizar a igreja cristã dos hebreus, né? Até porque o autor ele escreve para os judeus vindo, para os judeus, ou melhor, para os cristãos vindo do judaísmo, e ele apresenta Jesus Cristo, né? O autor de Hebreus conhece no popular, né? De capa a capa do Antigo Testamento, e ele passa então a orientá-los a não retornar para o judaísmo, e muito menos fazer do cristianismo uma seita judaizante, né? Então assim, a carta ela vai nascer com esta intenção de mostrar a eles que não vale a pena, né? Não vale a pena voltar ao judaísmo, até porque o cristianismo é superior ao judaísmo. O cristianismo é a prática daquilo que era sombra. O cristianismo ele é a base real, né, para o povo da época de Jesus e pós-Jesus, que irão adentrar no descanso eterno de Deus. E a gente vê aqui, nós olhamos no capítulo 3, né? No capítulo 3, o reverendo Hernandes Dias Lopes, e juntamente com alguns comentaristas, vão comentar, né, acerca desta Canaã, né? Alguns, aqui são palavras minhas, alguns a chamam de a nova Canaã, né? A morada de Deus, né? Que entrar, no caso apenas Caleb, né? Apenas Caleb e Josué entraram, né? Entrar em Canaã era entrar na terra, no descanso, na terra prometida por Deus, que seria o descanso, né? Descanso eterno. E esta Canaã, ela é descrita como descanso de Deus e descanso daqueles que entrassem nela, né? Ou seja, dos nossos irmãos que saíram do Egito para lá. Apenas 2 entraram, mas as mulheres e os filhos pequenos, né? As crianças pequenas entraram nesta Canaã, no descanso de Deus. Então, voltando aqui, né? Então, o propósito do autor desta carta, como já continuamos, foi exortar esses crentes que voltar para o judaísmo era abandonar Cristo. Isso representa uma condenação inexorável, né? Ou seja, uma condenação incalculável, uma condenação que você não sabe descrever o sofrimento da mesma, né? Voltar para o judaísmo é deixar a realidade para voltar à sombra, é apostatar da fé. Lembre-se bem, deixar o cristianismo é apostatar da fé, né? É negligenciar tão grande salvação, é perder o descanso prometido por Deus, é retroceder. Ele vai trazer aqui uma palavra de Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, a palavra de Augusto Nicodemos, quando ele diz que a religião judaica era preparatória, provisória e simbólica. Quando Cristo veio, o judaísmo deveria se transformar no cristianismo, porque na verdade o cristão é judeu consumado, né? Dentro dessa perspectiva que o Augusto Nicodemos nos traz aqui, é até interessante nós percebermos, né? Na verdade, o cristianismo, ele veio, João vai dizer, ele veio para quem era seu, né? Ou para o que era seu. E os seus não quiseram, mas todos os que aceitaram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja,
à primeira vista, Cristo veio para os judeus, para o seu povo, né? Por isso que ele vai dizer, ele veio para o que era seu, e os seus não aceitaram, ou seja, ele veio para o seu povo, mas o seu povo acabou, de certa forma, não aceitando, né? Então, se por natureza, se eles tivessem aceitado, o cristianismo nada mais era não uma mudança de judaísmo para cristianismo, mas seria o cristianismo de fato que eles também teriam aceito, assim como nós aceitamos. Então nós somos, a palavra de Augusto Nicodemos, nós somos verdadeiros filhos de Abraão. A igreja é o Israel de Deus. Então a igreja cristã, ela tornou-se, nas palavras de Cristo, nas exposições de Cristo, algumas por inferência lógica, e outras por não dedução, mas porque é claro, quando Pedro, por exemplo, deixa, né, é que a igreja de fato agora assume o Israel de Deus, né? A igreja é o Israel espiritual, o povo, né, que deveriam ter entrado eles lá que saíram da terra do Egito para Canaã, para o descanso de Deus, e que não entraram porque foram incrédulos, não aceitaram as palavras de Moisés. Eu acredito que Moisés se cansou muito, né, daquelas lamentações deles, reclamando quase todo momento. Então eles não entraram, a não ser, repito, Josué e Calebe, né? E juntamente com as mulheres que foram fiéis e as crianças. Mas o restante o texto deixa muito claro, né? Que Hernandes Dias Lopes ele escreve no capítulo 3, né? No capítulo 1, quando ele comenta que a terra do deserto tornou-se o cemitério deles por não terem entrado na terra prometida. E Orton Willey, ele diz aqui também, a respeito deste mesmo capítulo de Hebreus, o seguinte, ele diz que o autor dos Hebreus, né, neste capítulo 4, ele vai tratar de fato do descanso da fé, né? Descanso aqui nós iremos ver que não tem nada a ver com algo parecido em alguém chegar no local, armar a sua rede, a sua cama e se deitar e descansar. Não, descanso aqui no sentido de completou o que tinha de ser feito, descansou, né? Nesse sentido, né? Eles então descansaram da obra, né? Da obra que eles estavam a fazer, ou seja, caminhando até chegar, e isto por meio da fé na Canaã de Deus, ok? Então ele também diz aqui, Orton Willey, que como um aspecto importante estrutural da vida de santidade, né? Ou seja, vou reler aqui para não ficar muito quebrado o pensamento, tá certo? Diz que neste capítulo da Epístola aos Hebreus que o autor trata do descanso da fé como um aspecto importante estrutural da vida de santidade. É o descanso não apenas da culpa e do poder do pecado, mas também da presença do próprio pecado. No capítulo anterior, vimos que o povo de Israel não pôde entrar no descanso de Deus, ou seja, na terra prometida, por causa da incredulidade. Está lá no versículo 19 do capítulo 3. Ok? Seguindo a mesma toada, o autor continua advertindo sobre esse perigo no texto em tela. E aqui ele vai destacar aqui pelo menos 5 verdades importantes. 5 verdades importantes que nós devemos com toda certeza guardar em nossa mente, no nosso coração, em relação ao capítulo 4, que trata do descanso de Deus, né? O primeiro, ele vai dizer aqui, né, já que estamos seguindo o organograma do Hernandes, né? Ele diz: descanso é uma promessa de Deus. Deus prometera descanso.
O primeiro imperativo deste descanso, que é uma promessa de Deus. Descanso é uma promessa de Deus, é endereçada à igreja, temamos, né? O povo está lá no versículo 1, vamos reler novamente, e diz assim, ele começa, né? Temamos, vírgula, ele dá aqui uma pausa rápida, temamos, ele está aqui mandando temer. Eu quero dizer aqui que esse temamos não é ter medo, é temamos de respeito, respeitemos, né? É nesse sentido. Então, se o povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da incredulidade, eles não foram crédulos, né? Eles foram incrédulos. Retroceder agora é desqualificar-se e falhar também em tomar posse do descanso prometido por Deus. Deus prometera não só a Moisés, mas a todo o povo, né? Que era o povo dele, escolhido por ele, por Deus, né? Israel era o povo escolhido de Deus. E ainda a igreja é Israel celeste de Deus, é o Israel espiritual de Deus. Então, o que aconteceu com Israel deve servir de lição para a igreja hoje. O que foi descrito tem o propósito de nos advertir para não incorrermos no mesmo erro. Rebelar-se contra a palavra de Cristo é agir como a geração de Moisés. Queridos, hoje principalmente, lamentavelmente, a gente vê muito disso, né? Nós presenciamos aqueles que se dizem cristãos, igreja de Cristo, né? Muitas vezes se rebela contra a palavra de Deus, se opõe à palavra de Deus, faz o contrário da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é para ser uma determinada coisa, ele faz outra. As pessoas estão neste nível, né? De querer quem sabe aí, a se igualar a Deus ou ser um pequeno Deus, um demiurgo, né? Então, rebelar-se contra a palavra de Cristo é agir como a geração de Moisés. É incorrer no mesmo pecado. Kistemaker, ele diz assim, está correto quando diz que Deus cumpre as suas promessas somente naqueles que aceitam a palavra pela fé e confiam, sejam Josué e Caleb ou a alma que descansa em Jesus. Ninguém entre os israelitas poderia completar a jornada no deserto e entrar na terra prometida, exceto aqueles que demonstraram uma fé verdadeira em Deus. Talvez você diga aí, mas a fé não é dada por Deus? Deus contemplou ao povo que estava saindo lá do Egito, através do falar, né? Falar de Moisés, que assume um tipo de profeta também, né? Não só de Cristo, mas também de profeta. E ninguém entrará no descanso eterno de Deus, a menos que a sua fé seja colocada em Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, desde o Antigo Testamento, Jesus, ele é aquele prometido, o Filho de Deus prometido, que viria e veio, né? Ofertar, né? Seu próprio sacrifício em favor deste povo, né? De todos os que aceitam a Jesus. 2, aqui é o primeiro, nós falamos, né, que no organograma aqui ele vai destacar cinco verdades importantes. Já destacamos o primeiro. Segundo ponto aqui, que é uma verdade importante: o descanso só pode ser apropriado por aqueles que perseveram na fé em Cristo. Versos 2 e 3 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas como
se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, o descanso só pode ser apropriado para aqueles que perseveram, né? Não desanimam, continuam firmes na fé em Cristo. Então ele diz aqui, o autor aos Hebreus faz um contraste entre os israelitas que morreram no deserto e não entraram no descanso de Deus por causa da incredulidade e os crentes verdadeiros. Ele mostra os dois extremos. Stuart Olliott diz que, não obstante os israelitas tivessem ouvido a palavra de Deus, eles não acataram a sua mensagem, não creram nela, resistiram a ela, por isso não entraram na terra prometida. Agora, dentro dessa perspectiva, existem dois fatos que chamam aqui a atenção. Hernandes Dias Lopes, ele diz que chama a atenção, interessante. O primeiro lugar, as boas novas a Israel não foram aproveitadas. Verso 2, nós lemos, o povo de Israel ouviu as boas novas, Deus falou com eles, Deus falou com eles, eles ouviram a palavra e viram as maravilhas de Deus. Chuva não, também, né? Mas a Bíblia diz que lá naquele deserto, né? De noite uma coluna de fogo para aquecê-los e dar lumidade a eles, de dia naquele sol escaldante, nuvens o acompanhavam, suas sandálias não envelheceram, suas roupas não envelheceram, né? Que maravilhas Deus fez lá, né? No meio deles. Não obstante, rejeitaram a voz de Deus e por incredulidade deixaram de usufruir a promessa. Ele faz aqui uma demonstração interessante. Tapar os ouvidos à voz de Deus produz o resultado desastroso. O que aconteceu no passado é advertência para a igreja hoje, né? Ou seja, ouviram Moisés, Deus se apresentou a eles por meio de Moisés, a vontade de Deus para a vida deles, e mesmo assim eles duvidaram, foram incrédulos, né? E foi desastroso, porque não entraram. O deserto lá, as areias do deserto tornou-se o cemitério deles, né? E em segundo lugar, que ainda tratando dos dois fatos, ele diz assim, as boas novas à igreja precisam ser acompanhadas com fé. Você está na igreja, mas você não tem fé, meu irmão. Eu não quero dizer não, mas vou acabar dizendo. Você está na igreja, não aceita, não concorda, você duvida, você questiona como se seu pensamento fosse o correto, o certo. Eu não vou dizer que é tempo perdido, não, porque não é tempo perdido. O evangelho não é tempo perdido, a igreja não é tempo perdido. Mas com certeza vai servir de juízo para eles mesmos, né? Ouvir as boas novas de Deus e não crer nelas implica a perda dos privilégios. Foi isso que aconteceu com Israel no deserto. Porém, a igreja é o povo que responde às boas novas do evangelho com fé. Ou seja, nós que cremos entramos no descanso prometido de Deus. Esse descanso é usufruído aqui e agora e rumo para uma consumação gloriosa, quando então desfrutaremos dele de forma completa e plena na eternidade. Oh, aleluia! Né? Note que o autor sagrado não usa o tempo futuro, mas ele diz, ele não usa, né? Entraremos, o tempo futuro, mas no presente entramos para mostrar que a promessa de Deus se tornou realidade, né? Está no versículo de número 3, ele começa, nós, porém, que cremos, entramos no descanso.
né? E Otto Willer ele vai dizer, corrobora essa ideia quando diz que o descanso da fé é um repouso pessoal, espiritual, da alma de Deus, prometido como herança a todos os que são filhos de Deus. Né? Somente os filhos de Deus vão entender, vão ter a fé, vão compreender, serão selados com o Espírito de Deus. Palavras minhas, o Hernandes não coloca aqui não. Estamos só relembrando aqui, vendo cinco verdades importantes, já vamos para a terceira. O descanso é a bênção final e maior concedida por Deus. Né? Os versículos de 4 a 10 é um pouco extenso, mas nós não vamos ler. Você leia, e nós já lemos. O autor aos Hebreus, em escala ascendente, fala sobre 3 tipos de descanso. Os 2 primeiros são tipológicos e apontam para o terceiro. Ok? Então vamos lá. Vamos ver quais são esses 3, né? Os 3 tipos de descanso. Em primeiro lugar, o descanso da criação, versos 4 e 5. Diz assim, vamos ler, né? Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras que fizera. E o 5. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Em primeiro lugar, o descanso da criação. Deus criou os céus e a terra pela palavra do seu poder e também criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e descansou no 7º dia. Esse é o descanso da criação. Lembremos aqui, vamos falar dos três descansos. Aqui é o primeiro, que é o descanso da criação, né? A obra da criação. Aí o Willey, ele vai dizer, quando ele diz que a palavra descansa aqui não significa folgar para a recuperação das forças físicas e mentais exauridas durante o trabalho, uma vez que Deus não se cansa, e nem se fadiga, está lá em Isaías 40, 28. Isaías 40, 28 diz que Deus não se cansa nem fadiga. Ele não é igual ao homem que cansa, que fadiga de tudo que faz. Trabalha 6 horas e se cansa. Né? Trabalha mais 6 horas, se cansa. A cabeça fica fadigada. Né? Vale destacar que no primeiro ao 6º dia houve manhã e tarde, mas não consta no registro de Gênesis que houve manhã e tarde no 7º dia. Está lá em Gênesis, né? Isso significa que o 7º dia é um símbolo do descanso prometido por Deus ao seu povo. Um descanso que não tem limite de tempo, pois é eterno. Walter Heinrich é a família do meu cunhado, mas aqui é Heinrich. Nessa mesma linha de pensamento, explica que a tradição rabínica judaica ensina que a tarde não é mencionada no 7º dia, porque o descanso de Deus continua sempre presente. Né? Visto que o descanso de Deus foi concluído na criação. Ao terminar, a sua obra é um descanso perpétuo. Né? Aquilo que ele tinha de fazer, ele fez todas as coisas, separação da água, da terra, noite e dia, criou vegetais, animais, né? Tudo. E coroou com a criação, coroou a obra da criação, de tudo que ele criara, com a criação do homem. Né? Mais tarde trazendo a Eva para ser auxiliadora de Adão. Então, visto que o descanso de Deus foi concluído na criação, ao terminar ele, a sua obra, é o descanso perpétuo. É por isso que resta um repouso para o povo de Deus. Verso 9 do capítulo 4 diz assim:
Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Deixa muito claro, é muito enfático aqui, né? Não é demais enfatizar que o termo descanso para Deus não tem um sentido de ociosidade, né? De estar parado. Pois Jesus disse, ele descansou, mas continua a fazer a sua obra. Ele disse, Jesus, lá em João 5,17, João 5,17, o meu Pai trabalha até agora, eu também. Meu Pai trabalha até agora e eu também. Então Deus nunca esteve ocioso. Deus não está inativo, Ele está presente na obra da criação. Ele não é apenas o Deus transcendente, mas também imanente. Ele não criou o universo e deixou para lá como um relojoeiro que fabrica um relógio e o deixa trabalhando sozinho. Deus intervém na obra da criação. Vamos ver que Deus sempre esteve presente, não abandonou tudo que fizera ou tudo que fez. Ele não abandonou. E o Willi também ele vai dizer, é oportuno quando diz que se associa a cada um dos membros da Trindade uma obra consumada e uma obra contínua. Ou seja, foi consumado, mas continua. Esta obra, queridos, eu entendo que ela é dinâmica, tem movimento, né? Com relação ao Pai, a obra consumada é criação e a obra continua. Não, e a contínua, perdão, aqui vou reler. Com relação ao Pai, a obra consumada é a criação e a contínua a sua preservação e a providência para ela. A obra consumada do Filho é a expiação. A obra consumada do Filho é a expiação, a contínua e a intercessão pelos salvos. A obra consumada do Espírito Santo é a purificação da alma, a contínua é a sua presença constante como consolador, revelador de Cristo, guia das verdades e da unção da igreja. A igreja, né? Da unção à igreja. Então a gente vê, né, que está tudo... Jesus mesmo, ele falou, né, está tudo consumado. Lá na cruz ele falou, está tudo consumado. Mas, né, ela continua. Nos lembremos, está tudo consumado. Jesus falou em alto bom som lá na cruz e rendeu o seu espírito, né, diz as Escrituras. Porém, o texto diz que ele ressuscitou e esteve 40 dias com seus apóstolos, ensinando por sinal. Depois voltou para o céu e mandou o seu Espírito Santo. Então, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, as suas obras foram realizadas, mas ainda há uma continuação neste sentido de chegar à plenitude para nós, né? Para ele já existe a plenitude, para nós iremos chegar a ela. Donald Guthrie fala o seguinte, reforça essa ideia quando escreve a glorificação do descanso, catapauses, né? Catapauses não subtende que o trabalho é um infortúnio. O descanso aqui não deve ser considerado como sinônimo de inatividade, nem mesmo de repouso, mas de paz, alegria e concórdia. Muito bom. Em segundo, ainda a gente tratando, né, do descanso, né, tratando do descanso de Deus, ele vai dizer, em segundo lugar, o descanso de Canaã, versículo 6, que diz assim, visto, portanto, que resta entrar em algum deles, e que, por causa da desobediências, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então, o descanso da terra prometida seria descanso das jornadas pesadas, ataques inimigos. Deuteronômio 12:10 fala isso, né? Essa promessa foi cumprida literalmente quando Josué se dirigiu ao povo das tribos de Ruben e Gade
e a meio tribo de Manassés, dizendo: tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu, da além de Jordão. Josué 22, 4, está registrado assim. A entrada e a posse de Canaã era um símbolo do céu, onde cessarão todos os nossos sofrimentos, todas as nossas fadigas. Cessaram para eles que entraram e cessarão para nós, né? Josué foi incapaz de subjugar a terra inteira. Josué 13, 1 e 2. Portanto, a promessa apontava para um descanso posterior a ser cumprido. Willey está correto quando diz que, como o sábado do decálogo, Canaã só poderia ser um símbolo daquele descanso espiritual que Deus preparou para os seus filhos. Assim, o estabelecimento de Israel em Canaã é frequentemente considerado uma alegoria do descanso prometido por Deus para o seu povo. Em terceiro lugar, nós estamos falando aqui do descanso, os dois descansos, né, da criação, o descanso de Canaã, agora o descanso dos céus, né? Dos versos de 7 a 10, nós já lemos, né? E o tempo aqui corre muito, então nós vamos passando aqui para frente, tá bom? Ele diz, aliás, vamos dar uma paradinha, né? Vamos dar uma paradinha, porque fica aqui o terceiro descanso para nós explorarmos o nosso próximo encontro, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os faça entender, né, o capítulo 4 de Hebreus, de 1 a 13. É a primeira parte que nós vamos, ou estamos estudando. Vamos dar uma paradinha agora, porque nós iremos continuar no nosso próximo encontro, até porque já vão 42 minutos. E eu sempre tenho dito isso, né? Nós estamos aqui para estudar e não para infartar os irmãos. Então Deus os abençoe, ore por nós, ore pelo nosso concílio hoje, o presbitério que se inicia às 19 horas, né? Os que vêm dos interiores, que cheguem em paz, que Deus os traga em paz, e quando terminar amanhã, sábado, que eles retornem em paz também para os seus lares e igrejas. Que Deus seja louvado. Pastor Ronaldo, Igreja Presbiteriana Monte Moriá, Avenida Pasteur 631. Se lembre, culto, Escola Bíblica Dominical, 9 horas de domingo agora, dia 9, e culto, né, dominical às 18h30, início às 18h30. Deus seja louvado.